Olá, estamos de volta com notícia de Fortaleza. Lesões de pele, arranhões, ralados, queimaduras ou ferimentos mais graves são situações que muitos de nós já passaram em algum momento da vida. A verdade é que pode não parecer, mas a cicatrização é um processo complexo e que envolve diversas etapas. E a nossa equipe foi até o Instituto Dr. José Frota, o IJF, que conta com um serviço especializado de estomoterapia para tratamentos de lesões e feridas de vítimas e traumas. Vamos agora ver o vídeo acompanhados pela equipe de Comissão Interdisciplinar de Tratamento de Feridas, CITRAF, do IJF. Roda VT. Receitas caseiras para tratar cortes e feridas estão no imaginário e são práticas na nossa sociedade. Café, a pasta, mastruz. E passa no liquidificador, só ele, com água para pancada, para quebradura. É muito bom para emendar, desinflamar. Vamos pote, eu vou botar café para estancar o sangue, mas eu não faço isso não. Mas tudo isso não faz parte das orientações dos profissionais da área de saúde. São ineficazes, dificultam inclusive a cicatrização, muitas vezes chega a contaminar, a infectar. Então nós abolimos, conversamos com nossos pacientes com relação a esse cuidado, para que eles não utilizem esses produtos porque são maléficos realmente. Para combater e tratar esses problemas, o Instituto Dr. José Frota conta com um serviço especializado em estomoterapia. A área, que é a especialidade dos profissionais de enfermagem, foca no tratamento e cicatrização de lesões e ferimentos complexos, decorrentes de acidentes e de procedimentos clínicos e cirúrgicos, necessários para a recuperação de fraturas e queimaduras. Nós atuamos nas feridas, estomias e nas incontinências, junto dos nossos pacientes. Então somos um hospital terciário, no qual nós temos todo esse leque, essa complexidade, no qual temos esse cuidado diante dos nossos serviços. O seu Márcio sofreu um acidente durante a vaquejada no interior do Ceará. Quando eu estava pegando boi, eu levei uma pancada. Uma pancada no estômago, no abdômen. Aí perfurou o intestino grosso. Aí eu fiz uma cirurgia, uma laparotomia exploradora. Aí o corpo rejeitou os fios internos. Aí eu vim para o retorno, o cirurgião tirou os fios internos e me encaminharam para o curativo aqui. Já o seu Edilson conhece bem o serviço. Em tratamento de hanseníase há um mês, ele já percebe melhoras. Era inflamado, ficava tipo saindo uma circulação, uma coisa aí, Aí eu vim pra cá e fizeram uma cirurgia, aí melhorei, estou bem melhor. Além do atendimento mais humanizado, o serviço também afeta diretamente na redução do tempo de hospitalização dos pacientes. E o impacto do benefício é sentido em todos os setores do hospital, inclusive na economia de custos com suprimentos, medicações e intervenções cirúrgicas. Para falar sobre Receitas o tema, caseiras. nós vamos conversar agora com a enfermeira do Instituto Dr. José Frota, o IJF, Silvana Araripe. Olá, tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bem. Bom, esse nome, Estomoterapia. Estomoterapia, Um nome diferente, mas que é para tratar de um ferimento, de uma queimadura, que são acidentes, frequentes ali, que o JF recebe. Conta um pouquinho pra gente, assim, do que se trata esse nome, um pouco dessa história. Bom, a estomoterapia é uma especialização da enfermagem, Então, a história da estomoterapia está ligada ao estômago, que o estômago nada mais é do que uma parte do intestino que é desviada quando se quer fazer uma intervenção cirúrgica para evitar que o paciente tenha as eliminações por vias normais. Então, a Norma Gill, que foi a norte-americana, precursora da estomoterapia no mundo, ela confeccionaram a ileostomia nela, um cirurgião. Ela teve uma doença que foi necessário fazer essa ileostomia. Então, ela como paciente, ela sentiu na pele os problemas e as complicações daquela ileostomia, porque não é fácil você permanecer com as suas fezes sendo eliminadas por um orifício no seu abdômen. Então, ela queimava a pele dela, ela tinha problemas. Então, ela começou a encontrar alternativas e começou a tratar aquele local que estava afetado. Então, ela fez a proposta ao Dr. Rupert, que foi justamente o cirurgião que fez esse procedimento nela, e ele começou a fazer uma parceria com ela começou a tratar os pacientes que eram acometidos por uma ileostomia. Isso em 1954. Hoje a gente tem todo um know-how, toda uma tecnologia para o estomizado, mas ela não tinha, e ela sim se tornou a primeira estomoterapeuta. E daí a gente teve aqui no Brasil o marco inicial, que foi
a professora Vera Gouveia e a professora Eurideia, aqui em Fortaleza. Em São Paulo, a professora Vera Gouveia, e aqui em Fortaleza, a professora Eurideia de Castro, da Universidade Estadual do Ceará. Então, ela começou a trabalhar no clube de ostomizado, e aí trouxe a especialização para cá, que ela é regida pela WCT, que é uma organização internacional de estomoterapia. Então, a estomoterapia está no Brasil há 30 anos. Aqui em Fortaleza, há 20 anos. Eu faço parte da primeira turma de estomoterapia do estado do Ceará. Eu e mais 8 colegas. E a estomoterapia cresceu muito, porque nós lidamos com as estomias, e a partir dessas lesões que foram sendo encontradas, coberturas curativas adequadas, nós passamos a cuidar das feridas também e dos pacientes incontinentes. Por quê? Quem é colostomizado não tem incontinência nas fezes. Então, por que incontinência? Porque aquelas pessoas que tinham ileostomia, têm ileostomia, colostomia, precisavam de um suporte, de uma cuidado especializado que a estomoterapia oferece. Entendi. E quando surgiu essa comissão especializada, né, lá dentro do IJF? Conta pra gente. Bom, essa comissão ela surgiu justamente da necessidade de cuidar de maneira diferenciada, porque no IJF nós somos uma instituição terciária, então não são lesões simples que vão para lá. Então, temos pacientes com grandes ferimentos, temos os grandes queimados, você sabe que é referência no Norte e Nordeste aqui. Nós temos lesões que têm que ter uma especialidade, pessoas específicas para cuidar. Então, como iniciou? Em 2012, né, foi, através da portaria, foi criada essa comissão, que começou assim com médico, fisioterapeuta, nutricionista, enfermeiro e estomoterapeuta, porque a comissão não pode funcionar sem ter estomoterapia, e alguns técnicos de enfermagem. Então, nós passamos a fazer uma busca ativa, né? Inicialmente fazíamos uma busca ativa para identificarmos aquelas lesões mais complexas. Passávamos a cuidar. Posteriormente, quando a ferida já estava mais ou menos estabilizada, ela passava para a equipe da unidade. Então, essa comissão ela criou uma amplitude, né? Foi ampliada no sentido de atender também as estomias, também os pacientes incontinentes. E daí teve a necessidade também de criar um ambulatório. Por quê? Porque os pacientes que ficavam lá no hospital chegavam com uma fratura, né? De repente, por algum motivo complicavam, então a ferida demorava a cicatrizar. Muitas vezes ele corrigia a parte cirúrgica e ficava só aguardando para cuidar daquela ferida. E se não era assim, justo, digamos assim, que pessoas ficassem na emergência aguardando o leito de alguém que estava apenas tratando a ferida. Então, foi criado, né, um ambulatório de estomoterapia. A nossa diretora, a doutora Cláudia, também contribuiu bastante. Nós criamos o ambulatório, onde os pacientes são deshospitalizados, ficam tratando a ferida no ambulatório, e se houver a necessidade dele ir para a cirurgia plástica, ele vai, só para complementar, ou cicatrizar definitivamente a ferida. Então, isso aumentou a rotatividade dos leitos, né? Que a gente sabe que leito no IJF realmente é precioso, e os pacientes passaram a ter uma qualidade de vida melhor, porque ao invés de você tratar a ferida dentro do hospital, ele recebe todo o apoio no ambulatório, vai para a sua residência, retorna e tem esse monitoramento até a cicatrização. Com certeza, um tratamento humanizado, mais personalizado para essa pessoa, né? Isso. O público-alvo, né, do núcleo, né, ele está voltado, ele tem essa ampliação que você explicou, então ele não mais trata só uma categoria. Não. Nós começamos com as feridas, mas como está tudo junto, né, quer dizer, o paciente do IJF, ele é complexo. Ele é politraumatizado, ele tem uma fratura, ao mesmo tempo tem uma lesão abdominal, porque fez uma cirurgia abdominal, tem uma abrasão, tem uma queimadura. Então, muitas vezes o paciente, ele é uma diversidade de problemas em cima do paciente. E que nós tentamos trabalhar juntamente com a equipe, né? A gente trabalha na UTI, a gente trabalha na emergência, a gente tem uma atuação dinâmica na instituição inteira. E assim, a gente trata. Nós temos os pacientes estomizados, mas nós sabemos que o próprio governo do estado tem uma
receptividade, né, com relação a esses pacientes, onde tem a distribuição dos dispositivos, das bolsas. Mas ele sai do JF já encaminhado, já orientado. Então, a gente tem essa preocupação de atuar desde a emergência até o ambulatório, orientando os pacientes com feridas, com estomias e incontinências. Acompanha todos os passos de evolução desse paciente. Exato. Né? O fluxo é bem dinâmico. E a gente faz um rastreio. Esse paciente ele é rastreado em todas as unidades. E acompanhamos todos esses pacientes que são solicitados, né, através da intervenção do médico. Né? Ele faz interconsulta e a gente vai, avalia e cuida do paciente até a alta hospitalar. Entendi. Então, a gente poderia dizer que tem um percurso de tratamento, dentro do JF, né? E principalmente dentro da comissão que é voltada para esse tipo de paciente. Exatamente. A gente tem todo o fluxo. Nosso fluxo ele é direcionado a isso. Nós chegamos pela manhã, nós temos todo o sistema que a gente visualiza as interconsultas, onde a gente vai realizar a visita e atende esse paciente prontamente. Bacana. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já. Estamos de volta e hoje comigo no estúdio a enfermeira Silvana Araripe do Instituto Dr. José Frota. Bom, quais os principais casos, né, que vocês acompanham, né, lá? Me fala um pouquinho mais dessa rotina. A própria equipe também participa, né? Se precisar de alguns cuidados, também tem essa orientação para a equipe? Não, nós temos... Primeiro, nós temos 3 estomoterapeutas, nós temos 2 enfermeiras que fazem enfermagem em dermatologia, também que lidam com lesões de pele. Então, a nossa prioridade, atualmente, nós estamos trabalhando dentro do que o Ministério preconiza, Anvisa, que é a segurança do paciente dentro do hospital. Não é justo você chegar com trauma, com a fratura, e de repente você permanecer no hospital porque desenvolveu uma lesão por pressão. Então, essas lesões, que são lesões evitáveis, a gente tem trabalhado, né, a gente tem atuado juntamente com a diretoria de enfermagem, as coordenações, a própria assessoria da qualidade, né, a própria superintendência, né, a doutora Riane, tem tido um olhar diferenciado para isso. Porque a gente quer ter uma qualidade no atendimento e que esse paciente saia sem nenhum tipo de lesão, a não ser aquele que foi ocasionado pelo trauma. Então, atualmente, nós temos trabalhado o protocolo de prevenção de lesões por pressão em todas as unidades, né, dos setores do hospital. Então, a gente tem trabalhado também os pacientes com as lesões mais traumáticas, né, as lesões maiores, porque nós temos digamos assim, um portfólio de produtos especiais. Não é somente a gaze, não é somente um creme. Nós temos produtos que vão atuar, que vão viabilizar a cicatrização. A cicatrização ela acontece porque nosso organismo ele é programado para isso, né? Nós temos toda uma estrutura que vai resolver aquele dano tecidual. Mas a partir do momento que a gente tem algo que acelere, que é isso que nós queremos, é acelerar o processo de cicatrização para que o paciente saia. Então, a gente tem esse portfólio, a gente atende esses pacientes com os traumas maiores, a gente dá assessoria à equipe de enfermagem que tem dúvidas, realizamos treinamento em serviço, nós temos o GEPS, que gerencia todos os cursos, né, em serviço, treinamento em serviço, e a gente tem feito todo esse envolvimento da equipe nesse sentido. Principalmente com relação à prevenção, porque a prevenção é melhor para o paciente que, como eu falei anteriormente, ele tem uma lesão traumática, mas se ele sai só com essa lesão traumática já está ótimo, e não adquirir mais um, porque a gente sabe que atualmente a própria judicialização da saúde, ela tem um foco direcionado para isso, né? Então, eu não quero que o meu paciente sofra injúrias. A partir do momento que o paciente sofre injúrias, ele tem esse direito de revidar, né? E solicitar providência com relação a isso. Então, a gente quer que o paciente tenha uma qualidade no atendimento e que não saia lesionado, além daquilo que ele já foi acometido durante seu trauma. Entendi.
Bom, então precisa, né, esse trabalho de prevenção, ele é o que faz toda a diferença, até porque o Exatamente. tempo do paciente seja menor ali, né? Porque se acontece de piorar, igual você explicou, Isso. tem várias coisas que podem acometer, né, nessa piora. Exatamente. Até mesmo a conduta inadequada na lesão. Então, se eu tenho uma lesão traumática e eu não tive uma boa conduta, eu vou piorar ou vou retardar mais ainda essa cicatrização. Então, para isso, a gente tem todo o arsenal científico, toda a consciência do que está fazendo. Como eu falei no início, nós temos os consensos internacionais, né, que são atualizados anualmente, até mesmo pela WCET, que organiza todos os conhecimentos, né, científicos com relação àquilo dali, e a gente busca também a aprimoração através de congressos, através de eventos, justamente para a gente evitar causar maiores danos ou ainda retardar esse processo cicatricial. Então, por isso que a gente tem todo esse know-how, né, todo esse cuidado, todo esse zelo para que a gente possa manter, né, o atendimento de qualidade. Entendi. E também tem os casos, igual você falou, né? Assim, o IJF já está acostumado a receber casos graves, né? De alta complexidade, né? Isso. Então, por exemplo, um paciente que chega ali com uma queimadura ou de um acidente de trânsito requer um olhar ainda mais atencioso voltado? Claro, claro, lógico. Nós temos, com relação aos queimados, para você ter uma ideia, é um hospital dentro do hospital. É um andar inteiro, que é o 7º andar. Então, lá tem centro cirúrgico, lá tem as enfermarias. Então, tem um suporte para esse paciente. Porque o grande queimado, ele requer todo um cuidado especial, né? Então, curativos bem doloridos. Então, o paciente é submetido até a um processo anestésico para poder realizar o curativo. São chamados os banhos anestésicos. Então, o paciente tem um período que vai realizar aquele curativo. Então, ele vai logo fazer um processo, né, anestésico para poder ele fazer esse curativo. Nós, enquanto enquanto estomoterapeutas, nós damos um apoio muito grande. Por quê? Porque nós inovamos as tecnologias nos queimados também. A gente tem a equipe médica, a equipe de cirurgiões plásticos excelentes. Então, a gente dá um suporte, a gente tem utilizado coberturas à base de prata, nós temos fornecidos espumas de poliuretano, coisas que são sofisticadas, novas tecnologias para reduzir, inclusive, o manejo desse paciente. Porque cada vez que você vai remover o curativo, é um processo doloroso. Então, a gente lida com coberturas que duram, em média, de 3, 5 dias. É um conforto para o paciente e para a equipe também. Porque a equipe não vai se desgastar e, muito menos, o paciente vai sofrer aquela agravo a cada curativo. Então, essa é a nossa meta, é trabalhar com qualidade e conforto para o paciente. Quando você fala em lesões por pressões, né, do que de fato a gente está falando, né, e quais são esses tipos de lesões? Bom, a lesão por pressão é um advento, né, adverso, né, que ele pode ser evitado, né? A lesão por pressão nada mais é do que uma pressão contínua. Digamos, se você está com a sua perna cruzada aqui durante 20, 40 minutos, quando você soltar a sua perna, né? Voltar ao normal, você vai notar que está vermelho aquele local. Então, aquela pressão constante vai evitar que o sangue circule, consequentemente, vai ter uma morte celular. E o paciente vai ter uma necrose, e aí o paciente tem várias complicações. Essa ferida vai aumentando, e aí é que o paciente permanece mais tempo no hospital para cuidar disso. Geralmente, essas lesões acometem na região do glúteo, né? Na região occipital, nos calcâneos, e isso requer aquilo que eu falei anteriormente, um protocolo de prevenção, mudar esse paciente de posição, passar um creme hidratante, trocar a fralda mais vezes, evitar que o paciente fique úmido. Então, são ações básicas simples que podem ser realizadas pela equipe e que pode ser repassado para a família, porque é importante que a família também tenha consciência que isso a gente faz intra-hospitalar. Às vezes o paciente retorna para o ambulatório. Quando ele retorna para o ambulatório, ele sai com as lesões mínimas. A gente fica acompanhando. E às vezes no domicílio ele desenvolve outros. Por quê? Porque ele precisa dar continuidade. Porque é um paciente paraplégico, um paciente com lesão medular
às vezes está tetraplégico, paraplégico, não tem mobilidade, e isso dificulta. Inclusive desse paciente ir para uma unidade quaternária, que seria o próprio SARA, né, que faz toda a reabilitação. Então, se esse paciente tem algum tipo de lesão, ele já não vai para a reabilitação. Ele precisa primeiro cicatrizar, ter pele íntegra e depois ir para o atendimento de reabilitação. Então, tudo é um contexto. A gente tem que estar ligado em cada etapa para evitar qualquer dano a esse paciente. Com certeza. É um protocolo que tem que ser Isso. seguido, digamos assim, uma parceria, né, entre o hospital Isso. e entre a família. Isso. E a rede, né, hospitalar do IJF, toda a equipe, elas são voltadas para esse atendimento, para esse protocolo de atendimento, né? Isso, a equipe interdisciplinar, quer dizer, a gente tem no protocolo a ação do médico, né, as atribuições do médico, as atribuições do fisioterapeuta, do nutricionista, do enfermeiro, do técnico de enfermagem, então a equipe está toda envolvida. De uma mobilização precoce, a gente tem as orientações da fisioterapia, que vai já na UTI, já começa a trabalhar essa mobilização, a enfermagem no reposicionamento a cada 2 horas, então é todo o envolvimento, a questão nutricional, né, as próprias drogas que estão sendo inseridas, né, nesse paciente, como é que a própria equipe médica vai atuar na questão das limpezas cirúrgicas ou até mesmo na aceleração, digamos assim, dessa alta hospitalar, porque a gente sabe que quanto mais tempo ele permanece no hospital, né, mais esse paciente vai ter todo o contexto de micro-organismos que vai dificultar, inclusive, a reabilitação dele. Então, a precocidade na alta, dentro das condições, né, corretas, então é o ideal. Com certeza. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e na volta nós vamos conversar sobre os mitos e verdades a respeito do tratamento de queimaduras e ferimentos. A gente volta já. Estamos de volta e hoje nós estamos conhecendo o serviço especializado em estomoterapia para tratamento de lesões e feridas de vítimas e traumas do IJF. Agora a gente vai esclarecer alguns mitos e verdades sobre o tema. A gente sabe que quando a gente fala em ferida, queimadura, tratamento, todo mundo tem pelo menos uma receita, né, que a avó deixou, que alguém contou, do que fazer ou não, né? Então eu vou fazer algumas perguntas e a senhora me diz se é mito ou verdade e o porquê. Eu tenho certeza que vai esclarecer bastante as pessoas que estão em casa, né? Em caso de queimadura, coloca-se açúcar ou café? Nenhum dos dois. Isso é mito, né? O que se preconiza para queimaduras é você lavar. Porque, veja bem, você tem um aquecimento da pele, provocado por um fogo, né? Ou qualquer outro agente químico, então você tem que usar a água em abundância. Você tem que lavar para tentar, digamos assim, causar um resfriamento local. Então, o ideal é você lavar e ir para a unidade de queimado. Se a queimadura já apresentar, digamos assim, bolhas, né, ou então insuportáveis, dores, e aí você tem que seguir para o setor de queimados. Não pode estar colocando açúcar, é bom misturar o café com açúcar e tomar, né? Em outra ocasião. Em outra ocasião, e não na queimadura. Queimadura é lavar com água corrente e, se eu não melhorar, levar rapidamente para a unidade de pronto atendimento. No caso do IJF, né? Claro. Em caso de alguma machucada ou ferida, pode-se usar urina ou a saliva do cachorro? Olha, isso não. Porque, primeiro, a nossa boca e a boca de qualquer outro animal tem milhões de bactérias. Então, se você deixa que o animal faça esse procedimento, lamber a sua ferida, então ele vai inocular micro-organismos ali, né? Então, de repente, você pode até ter uma contaminação. Se você já tinha a sua flora bacteriana da pele, já estava ali, já invadiu a sua ferida, já invadiu a sua ferida. Então, você ainda coloca mais carga bacteriana, certamente você vai causar infecções. E a urina, nem pensar, né? Com certeza. É normal coçar? Bom, quando é que coça uma lesão? Exceto as picadas, né? Porque o que é essa coceira, essa irritabilidade? São justamente
é o nosso próprio organismo tentando reagir, né, à ação dos micro-organismos. Então, ele começa a liberar determinadas substâncias que vão causar essa coceira na pele, né? Na fase inicial, nas picaduras, né, alguns mosquitos, alguns animais que não são peçonhentos, mas são os animais do dia a dia, insetos, digamos assim. Mas quando você tem a coceira na fase cicatricial, indica que está tendo uma proliferação, né, de células que dão, também de alguns outros elementos, né, digamos assim, algumas substâncias que vão dar esse prurido que a pessoa coça ao redor da borda da lesão. Isso é como se você tivesse um crescimento tecidual, né, associado a alguns elementos que vão dar esse prurido, uma coceirinha gostosa, né, como as pessoas falam. É verdade. Quando se está criando, né, aquela casquinha de cicatrização, o ideal é retirar essa casquinha? Olha, existem situações nas quais você pode remover, né? Porque você tem a fibrina, onde você tem o tecido de maturação, que ele vai retraindo a ferida e vai descamando muito mais rápido do que a nossa pele natural, né? Nós temos o nosso trato córneo, que são células mortas, mas estão aqui interligadas, protegendo, né? Fazendo o manto protetor do nosso organismo. Mas no caso da ferida, ele vai mostrar... Você, ao redor da lesão, você às vezes apresenta aquela fibrina branquinha, né? Que ela é formadora de tecido, certo? De retração. Agora, existem outras situações que você tem crostas, que aí é a ausência de higienização ou uma ferida mal cuidada. Então, às vezes, a gente vê que tem o exudato, a secreção natural da ferida, né? O exudato da ferida, ele fica na borda, fica macerando, cria uma crosta, e aí a pessoa não remove aquilo dali para viabilizar que o tecido cicatricial esteja em andamento. Então, tem que se fazer uma higiene, tem que se lavar ao redor da ferida, não se pode estar jogando tudo dentro da lesão, né? Você tem que ser fisiologicamente correto. Você vai dizer, mas o que é isso? É você lidar com a fisiologia do corpo. O nosso corpo, ele trabalha numa temperatura, as células trabalham numa temperatura de 37 interno, né? Que você tem que dar esse subsídio para ele. Então, não vou estar jogando qualquer coisa, não vou estar colocando a qualquer temperatura, expondo demais a ferida, porque ela tem o tempo de cicatrização e eu não posso interferir. A minha conduta, ela vai resultar numa cicatrização excelente, ou não. Então, depende, né? Então, a gente também orienta nossos pacientes que chegam no ambulatório, nós falamos, olha, a gente sabe o paciente que cuida bem e o paciente que não cuida. Então, aqueles que chegam com crostas, né? Você falou agora dos mitos, das verdades, de colocar algumas coisas, aí jogam aroeira, aí jogam todo tipo de ervas em cima, e a gente vê a coloração, a pele, e a gente sabe quando a ferida está tendo a cicatrização, uma boa evolução e não. Então, nesse caso, tem que fazer uma boa higienização da pele periferida, tirar essas crostas para poder viabilizar e evitar, porque uma crosta, ela vai, digamos assim, é um fast food da bactéria. É verdade. Então, a gente tem que remover para deixar esse tecido crescer. Feridas pequenas não devem ser tratadas? Olha, eu sou do princípio falei inicialmente, a ferida, ela vai cicatrizar independente de mim, independente de produto que se tenha, porque nosso corpo já está programado para isso. Mas a gente tem que considerar alguns fatores. Por exemplo, se eu sou diabética, a minha ferida pequena, que você está considerando que não é importante, ela pode se transformar numa futura amputação. Porque uma feridinha pequena debaixo do pé, isso não é importante. Não é importante para aquele paciente que não tem fatores de risco. Tem um histórico saudável, né? Não tem comorbidade. Paciente diabético, ele tem complicações. Então, eu não posso deixar passar uma feridinha sem cuidar, sem avaliar, fazer que estágio ele está, como se é uma bolha, o que eu vou interferir. Então, toda ferida, ela deve ser avaliada. Ela não pode passar desapercebida. Porque aquilo que é pequeno, né? Exatamente, aquilo que pode ser pequeno pode se tornar grande e até uma amputação de membro.
Então, a gente não deixa de avaliar. Não pode se descartar, Não né? pode, de maneira alguma. Com o passar dos anos, a cicatrização também fica difícil de acordo com a idade? Com certeza. A gente tem uma unidade no IJF, que é a unidade 25 e a 23, que é exclusiva para idosos. Então, o nosso olhar é muito diferenciado para esses extremos, tanto para criança como para idoso. Então, o idoso é aquela fase que você não tem mais não tem tecido subcutâneo, a musculatura está flácida. Então, tem determinadas coisas que tornam o idoso, a idade, como um fator de risco para inviabilizar essa cicatrização. Então, a gente tem que também ter um olhar diferenciado para esse idoso. Bom, quero agradecer a sua participação aqui, dizer que foi muito esclarecedora, né? Quando a gente fala a respeito de tratamento de feridas, né? É um assunto que tem uma naturalidade de se ter essas receitas caseiras, né? E que traz até um aspecto familiar muito forte com ela. Né? Mas feliz que você tenha vindo aqui, dito pra gente, né, o que é mito, o que é verdade. O IJF também tem uma cartilha, tá lá no portal para explicar. E eu espero te receber aqui mais vezes, porque tem muito mais mitos e verdades sobre isso. Ok, estamos à disposição. E eu queria só agradecer, né? E dizer à população que nós trabalhamos com os pacientes a nível ambulatorial, pacientes egressos, a gente tem orientado e a gente está disponível para os cuidadores que estão lá, né? E também a população que utiliza-se desse serviço. Bom, Notícias de Fortaleza fica por aqui e você continue com a nossa programação. Logo mais tem o Giro Fortaleza. Confira as notícias no portal da Prefeitura de Fortaleza. É só acessar o portal fortaleza.ce.gov.br e acesse também as nossas redes sociais, tá? É @TV Terra do Sol. Até o próximo encontro.